Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos iniciando aqui mais um programa. Estou aqui com o meu queridíssimo Breno Monteiro. É assim que ele gosta de ser chamado, viu, pessoal? Breno Monteiro. Breno Monteiro. E ao meu lado, Rebeca Personal, como ela gosta de ser chamada. Das famosas, hein? Pessoal, os nossos programas têm sido incríveis, né? A galera tem dado um feedback pra gente muito positivo e a gente tem ficado bem feliz, bem satisfeito, né, com o resultado do nosso trabalho aqui, das nossas conversas, né, Breno? Isso é verdade. Além do mais, isso é o meu, o seu, o nosso podcast Bem-Estar. Já fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar, mandar para aquela pessoa que você acha que é importante, né, Rebeca? Se inscrever no nosso canal do YouTube, que isso também é muito importante. E vamos lá, vamos iniciar. Hoje estamos com uma convidada aqui muito importante, a Luísa, que vai tirar várias dúvidas aqui com relação aos assuntos muito interessantes e necessários, né, Breno? Sem dúvida. Então, Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vai ser um prazer essa tarde aqui para a gente poder trocar umas ideias bem legais. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Prazer, Rebeca, Breno, prazer estar aqui. Espero poder contribuir, né? Com certeza. Ai, que bom, vai demais. Então vamos lá. A Luísa, ela é terapeuta ocupacional, não é isso? Sim, isso. Fala pra gente um pouquinho da sua formação, Luísa. Sim, eu formei já tem uns 17 anos. Eu tenho uma experiência e só com o campo ligado ao autismo há mais ou menos uns 5 anos, né? Desde que houve esse boom. Tenho algumas pós, né, em transtornos comportamentais escolares da criança e adolescente, tenho pós em intervenção precoce no autismo, baseado no modelo Denver. Eu utilizo a abordagem do Bobat, né, para crianças aí que precisam desse modelo neuroevolutivo para trabalhar um pouco do desenvolvimento infantil. E também da abordagem de integração sensorial, né, que muitas vezes se torna a base para o tratamento de crianças do espectro autista, né? E vamos lá, para uma pessoa leiga, assim, que hoje está escutando a gente falar que você é uma terapeuta ocupacional. Exatamente o que faz uma terapeuta ocupacional? Quando a gente fala assim, ó, porque às vezes eu até falo que meu filho faz, né, gente, com ela, inclusive, e às vezes eu falo assim, meu filho faz TO, eles ficam assim, mas o que é TO? O que é terapia ocupacional? Tenta definir pra gente. Nossa, isso pra gente há muito tempo era um conflito, que era, você é fisioterapeuta ocupacional? Você é psicóloga? Terapeuta? O que você faz? Tem as dúvidas, né? E hoje é uma área que realmente está sendo muito indicada, né? O pessoal realmente tem procurado, porque a terapia ocupacional, a palavra ocupacional tem a ver com funcional. Como que eu vou fazer a minha criança funcionar? E quando eu penso em função, eu não penso só na mão dessa criança, né? Não vou fazer apenas uma terapia de mão. Eu vou pensar nessa criança de uma maneira totalizada, né? Como que essa criança ela pensa, como que essa questão cognitiva dessa criança, como que está a família dessa criança, esse nível de estímulo que essa criança tem, né? Se é variável, se é um estímulo consistente. Eu vou pensar no estímulo físico, se ela precisa de um suporte ou não, se ela precisa de tônus muscular ou não. E essa parte social também. Né, onde que esses ambientes que essa criança ela aprende, fora da família, quanto que isso realmente repete para generalizar um aprendizado. Então, a TO, ela é muito interlocutora das outras profissionais também, né? Muitas vezes a gente fala, olha, tem alguma questão comportamental aí com seu filho. Não é só uma desordem sensorial, não é uma questão só de estímulo familiar aí adequado. Vamos trabalhar com a psicóloga, vamos fazer um treinamento de pais? Vamos fazer um checklist aqui e a gente conseguir esses objetivos claros para a gente conseguir condicionar esse comportamento? Você passa essa clareza para os pais, né? Porque os pais chegam lá, às vezes não tem, como a gente acabou de falar, é bem leigo no assunto. Sim. Então, os pais que talvez estão nos acompanhando agora, não sabem identificar, né? E talvez nem em qual momento procurar uma TO, né? Porque às vezes a gente fica esperando uma indicação ali do médico. Por exemplo, o seu filho precisa de uma TO. Às vezes, tem aspectos que a gente pode observar numa criança que a gente pode pensar, olha, acho que talvez seria uma investigação, acho que vale a pena levar numa TO. O que a gente pode usar de parâmetro para ver que às vezes há necessidade de uma TO, assim? Sim. A gente tem por si só uma especialidade muito grande no desenvolvimento infantil. Então, começou a ter atraso no desenvolvimento, essa criança ela não está brincando de forma adequada, ela não está interagindo de forma adequada, a gente leva no ambiente, ela não se inclui, né? Na escola, ela está apresentando atraso, ela fica no cantinho dela, ela não está tendo autonomia
né? Ela não está funcionando de uma maneira com autonomia e independência da forma que se espera, em contrapartida às outras, em contrapartida das crianças típicas. Então, eu acho que vale a pena, sim, procurar uma terapeuta ocupacional, né? Alinhado com o Entra médico. só na questão do autismo? Não, várias outras coisas também. Várias áreas. Várias áreas, né? E aí, porque às vezes a gente fica naquela linha, né, Breno? Ah, mas será que tá dentro da margem ali do desenvolvimento? Porque às vezes, de um lado a gente fica, cada criança tem seu tempo. Aí a gente se apega nessa questão, porque tem seu tempo, a gente não pode comparar. Mas tem seu tempo, mas tem um limite também, mas né? Eu sou muito, né, muito receosa mesmo em falar essa frase. Eu acho ela um pecado, às vezes, quando a gente ouve de um especialista, né? Você vê que a criança com 2, 3 anos, ela ainda não iniciou o processo, por exemplo, de comunicação, ela ainda está bem parada em relação ao desenvolvimento A infantil. idade certa seria essa, 2 a 3 anos. 1 aninho, a gente tá falando de comunicação, que é uma área da fono, né? Mas, Mas... porque quando a gente trabalha com terapia ocupacional, a gente aprende a trabalhar em equipe, né? Que legal. todo profissional, Todo ele vai ali ter um time, né? Ele vai ali fazer sua contribuição e sem eles a gente não é nada, realmente. Mas, por exemplo, do desenvolvimento. Sei lá, a criança não tá, né, com 2 anos, não tá brincando igual o coleguinha da sala. Não aponta, né, não fala o mínimo, não aponta uma palavra, não tenta contextualizar ali uma comunicação funcional. E aí a mãe leva um especialista e ele fala, olha, cada criança tem seu tempo. Então, ela está perdendo ali fase do desenvolvimento, ela está perdendo ali estímulo. E mais importante do que o diagnóstico que eu vejo é esse estímulo, porque esse cérebro ele não vai parar. Né? A possibilidade desse cérebro de 2 anos, ele aprender, ele é muito grande. Quando ser negado esse estímulo para a criança, ela está tendo atraso em cima de atraso. Um atraso leva a vários outros atrasos, um efeito dominó gigante. Sim. E você acha que isso pode ser uma responsabilidade um pouco médica também? Eu falo porque até pelo meu filho mesmo. Hoje eu percebo que a gente perdeu muito tempo com essa fala aí, a criança tem seu tempo e tal, e a gente se apegou, se apoiou nisso, e aí a gente fica, nossa, mas se a gente tivesse sido orientada lá atrás, talvez a gente teria começado lá e talvez a gente perdeu tempo, e é uma questão delicada, igual você tá falando, a criança tem uma janela de aprendizado, né, que é muito importante explorar e aproveitar. Você acha que isso acontece hoje por uma desinformação, por uma desunião das áreas de formação? Desinformação, né, a gente, por exemplo, eu sou aplicadora dos testes Bailey, que é um tipo de teste que é padrão ouro no mundo inteiro. Então, a gente consegue detectar, por exemplo, sinais de autismo numa criança de 5, 6 meses. Já consegue perceber cedo, né? Muito cedo, entendeu? E já consegue detectar por escalas, mundialmente falando, entendeu? Então, assim, por um médico. Mas isso é recente? Ele né? Ou não? Não. Se o médico, ele tá diagnosticando uma criança com 4 anos, 3, a gente fala ainda um diagnóstico tardio, né? A intervenção precoce, ela começa precoce mesmo. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais ganhos. Mas quais sinais seriam esses? Seriam alguns que nós, leigos, conseguiríamos também enxergar ou não? Pensar. Só, por exemplo, você né? tá falando num bebê, numa criança de 1 ano. Bem novinho, então, vamos lá, nos primeiros. pequenininho. Quando a gente brinca com o bebê, por exemplo, a gente faz aquelas brincadeiras que a gente chama na área de sensórios sociais, aquelas brincadeiras corporais de cosquinha, a mãe leva a criança até próximo aos olhos, sorri pra ela, faz barulhinhos, chega próximo do neném, brinca com ele, a gente vê que ele não se vira na direção dela, ele não estabelece esse contato. Né? Ele não tem essa correspondência, sabe? É uma criança, às vezes, que já apresenta transtorno de processamento sensorial bem cedo, ela tem muita dificuldade com sono, às vezes tem muita dificuldade com alimentação, você vê que ela é muito esquiva, muita dificuldade, às vezes, de trocar de colos, de que alguém pegue nela. Então, assim, existe... você vê que a criança, ela apresenta aquele desenvolvimento de uma maneira mais incômoda. Então, a mãe, ela fica tentando de tudo ali, aos trancos e barrancos, fazer com que aquele filho funcione. E ela se culpa, né? Ela pensa, por que não tá funcionando? E aí vem a opinião de um, vem a opinião de outro. E aquilo vai trazendo um processo de desgaste grande demais, entendeu? E às vezes, assim... entendendo, né, que, olha, meu filho não tem alguma coisa aí. Eu acho interessante uma investigação, sim, do que falar, cada um tem seu tempo. Eu acho um pecado, muitas vezes, sabe? A gente pegou muito caso, já peguei muitos casos que poderia, com certeza, ter vindo mais Até cedo. porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de replicar aquilo que estão ouvindo, né?
Alguém escutou alguém dizer, aí, eu fiquei sabendo que é assim, ao invés de procurar um profissional. Ou até as pessoas mais antigas também, né? Tem essa questão de já vir, não, isso aí não fica caçando coisa não, isso aí é moda, Sim. é coisa de agora, tem essas questões, né? Mas a mãe, ela é essa chave, muitas vezes, né? Isso foi no meu caso, eu tenho um filho, né, que tem o diagnóstico, ele descobriu o diagnóstico tardio ainda, mas é porque é um nível 1, ainda com comorbidade aí do TDAH, mas as mães, elas pensam, não, isso não é comportamento. Não, eu alimentei o meu filho, eu sei o que, não aconteceu nada, ele não tá dormindo, mas eu sei os antecedentes, nada aconteceu porque ele tá comportando desse jeito. Você acha que a mãe meio que nos primeiros momentos não quer aceitar? Não, a mãe muitas vezes ela percebe. Sim. Ela pode sofrer negação, que é um sofrimento, isso é um processo, que pela psicologia ela vai falar, que é o processo da aceitação. Sim. Porque não é fácil mesmo. Entendi. Mas a mãe, ela dentro dela, ela sabe, tá acontecendo alguma coisa com o meu filho. Tá acontecendo. Ou às vezes pode acontecer, pra quem não sabe aí também, eu já falei em programas anteriores que eu tenho um filho, o Luca, de 5 anos, que também tá dentro do aspecto autista, também com comorbidade de TDAH. E o Luca, no caso particular do meu filho, foi uma questão de uma poda neural. Ele falava algumas palavrinhas, ele tinha um contato visual, ele tinha um comportamento de uma criança típica e, de repente, começou a ter essa perda. E aí foi perdendo contato visual, porque bebezinho olhava nos olhos para amamentar, correspondia às brincadeiras, Aí ali, mais ou menos, com quase 2 anos de idade, 1 ano e meio, mais ou menos, foi quando ele começou com essa poda neural e começou a perder essas habilidades que ele já tinha adquirido. E ali foi quando a gente começou com o processo de investigação, de tipo assim, o que tá acontecendo, né? Mas tem esses casos também, né? É comum, às vezes a criança começar a falar e ela tem essas perdas, né? Começar a querer brincar com o carrinho e de repente ela começa só a girar as rodas, começa a perder aquele brincar funcional, sim. Faz parte um pouco também desse diagnóstico. O que você acha que são as coisas mais comuns que fazem as pessoas enxergar? Claro, você citou das questões quando ainda é bebezinho, né, do contato, mas ali na fase, falando de uma fase um pouco mais tardia, ali 1 para 2 anos, o que você acha que é assim, a maioria quando chega a procurar, ou é, sei lá, atraso na fala, ou é normalmente o que é? Atraso de fala. Sempre atraso de fala, né? Muito, muito atraso, isso é uma queixa muito grande. E às vezes, assim, quando vem um pouquinho mais tarde a questão escolar, queixas da escola. E tem também as mães que falam, não, meu filho não come nada, a seletividade alimentar. O sono também traz muito, esse sono, não come, não dorme. E meu filho não para quieto. Meu Deus do céu, não consigo fazer nada, não consigo ir no supermercado, não consigo fazer nada, porque é um Rambo dentro de casa. Sim. Então, e é importante até a gente falar sobre isso, porque essa questão do autismo é uma questão muito individual, né? Muito específica. A gente tem contato, assim, às vezes com o autista e você percebe que às vezes um fala, o outro não. Um é mais quieto, um é agitado. Um tem seletividade, o outro não. Um dorme bem, o outro não dorme. Não tem um padrão exato, né? Por isso que a gente fala que é um espectro, né? Mas é porque existem os graus, grau 1, grau 2. Existe. Fala um pouco sobre isso. Isso é avaliado, né? A gente tem até uma escala, que é o CAS, que avalia o comprometimento do autismo na criança e quanto que essa criança, ela perdeu em algumas respostas, né? Então, vai desde a questão da interação, a resposta visual, a comunicação, a verbal, a não verbal, o nível de inteligência, né? Questão cognitiva, né? Capacidade de aprendizado. As respostas, né, sensoriais, olfativa, tátil, ou até a gustativa dela conseguir experimentar alimentos, né, a questão postural da criança, o quanto que ela regula o próprio corpinho, ou se ela busca muita atividade com esse corpo, que são as crianças que não param, ou pouca atividade, se tem estereotipia ou não com as mãos. Então, quanto mais presentes esses comportamentos e quanto mais severos nessa escala, mais grave, né, é o caso, sim. Lembrando que a intervenção, ela tem como migrar esse comprometimento, né? Nós acreditamos nisso, por isso que eu trabalho na área, né? Realmente pelo êxito da criança. Então, a intervenção, ela migra o diagnóstico para melhor e a falta dela para pior. No caso, pode fazer uma transição, né? Uma transição. O autista ser grau 1 e ser 2, ou do 2 vir para o 1.
E pode fazer essa transição. Do 3 e pro 2, do 2 pro 1, não totalmente. Dependendo se a criança ela tem uma questão cognitiva muito grande, talvez não, 1 não. Então, ela vai continuar precisando de suporte, sim. Porque aí não se passa só de uma questão só de estímulo. Tem uma questão aí neurodesenvolvimental, né? Uma questão aí cerebral. Entendi. Okay? Então, explicando, a gente tem 3 graus, né? 3 graus. 1, 2 e 3. Hoje é... Que a criança pode, com a falta do estímulo, ela pode ser 1 e avançar pro 2 ou pro 3. Sim. E com um estímulo correto, adequado, ela pode regredir do 3 pro 2, mas talvez do 2 pro 1 não. Não. Talvez 2 pro 1, sim, mas em certos casos mais não. específicos, é mais raro, assim, né? É. E normalmente, qual seria o momento ideal de procurar a TO, assim? Descobrir o diagnóstico, procura. Não descobriu o diagnóstico, procura. Bem, Tá não na dúvida, precisa procura. fechar diagnóstico para começar a intervenção. Vai começar a intervenção, procura, vai pra fila do neuro, que hoje em dia tá super difícil de conseguir, né? 3, 4 meses esperando. Meu Deus. Mas você está já com a intervenção, já começou a fazer os testes de avaliação de desenvolvimento infantil. Provavelmente até ela vai fazer outros testes também. Os pais, eles vão perceber aí que teve atrasos, de acordo com a faixa etária típica, e já vai começar a trabalhar, né? No que é base do desenvolvimento, até conseguir trabalhar as outras questões. Eu acho que ter a informação é tudo, né, Breno? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente começa e eu acho que é por isso que o Bem-Estar quis trazer esse tema aqui, porque não é algo tão raro hoje. Pelo contrário, né? Pelo contrário. As últimas pesquisas falam que 1 a cada 36 crianças hoje são autistas, né? Então, isso sem contar as pessoas que estão fechando diagnóstico agora, né? Depois de adultos, adolescentes, enfim. Então, não é mais um assunto raro. É um assunto que, sei lá, 36 crianças, gente, às vezes numa sala de aula, num condomínio, numa rua, numa família, tem essa quantidade de crianças, né? Então, o autista, se não tem na casa, tem no vizinho, tem na escola, tá no convívio de todo mundo hoje, né? Então, a gente ter consciência até dessa inclusão, da intervenção, é um processo que acho que passou da hora da gente começar a trazer para nossa realidade, né? Muito. E às vezes vem pela dor, né? Pra gente conseguir realmente resgatar, né? E essa importância, ela tem que vir de todas as classes, da escola, e também do que a gente precisa, né? Desse movimento aí governamental mesmo. Isso que eu ia perguntar. Hoje o governo não tem um... Eu estava até escutando agora há pouco, esses dias para trás, um comunicador da Rede Globo falar, acho que os filhos dele também diagnosticou com isso, né? E aí ele cobrando as autoridades para que possam ter. É só particular? Não tem um órgão público hoje para... Você está falando, por exemplo, de ter um monitor de acompanhamento? Sim, literalmente. Contrário. A gente tem, muitas vezes, em escolas públicas, a gente consegue ter esse monitor. Mas, às vezes, o monitor para cada 3 crianças está difícil, as reclamações que eu tenho ouvido dos pais, sabe? Às vezes não consegue aquele monitor para aquela criança. E muitas vezes a formação dos professores, a formação do monitor, né? Às vezes estão lá para cuidar. Mas, por exemplo, para trabalhar um PDI, um plano de desenvolvimento individual, adequado com aquela criança, dar suporte, trabalhar com essa questão sensorial, em contrapartida para a criança conseguir dar conta. Mas é um monitor para cada criança, não? O ideal. Seria. Hoje... Isso a gente falando da escola, né? Sim. Da escola, o ideal seria um monitor para cada criança, mas não é sempre que isso acontece. A gente vê relatos absurdos até, né? De escolas particulares que negam a matrícula de criança autista, de escolas que não colocam uma pessoa para estar ali auxiliando, ou até colocam alguém, mas que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre autismo, né? É uma coisa que eu até vejo. Às vezes a pessoa até quer ajudar, mas ela não faz ideia do que é o autismo. Por onde começa? Né? A gente, eu como mãe, né, eu posso falar como terapeuta e mãe, às vezes você fica assim, gente, será que eu falo que ele tem esse diagnóstico? É o medo de sofrer o que eu vejo as mães sofrendo, né? Seu filho... porque muitas vezes tem uma questão no processamento auditivo. Tem que ter aquele lugar já na sala, mais próximo à professora, que não seja perto da janela. Então, existe um conjunto de coisas que a escola precisa fazer com que o filho aprenda. E cabe à mãe e os pais e a escola fazer com que isso seja possível. É possível? É possível. Mas é uma luta. É um entrave
É um entrave que a gente tem que passar. Sim. Mas Seu filho está com quantos anos? Hoje, 10. 10. E você fez um processo com quantos anos que começaram? O Enzo começou com 4 anos, mais ou menos, o processo de terapia. Mas com diagnóstico de TDAH. Porque é muito parecido, né, no início, né, dos sintomas, né? A criança muitas vezes se esconde debaixo da mesa, né, questão auditiva. Qual é né? a diferença do TDAH pro... As próprias questões de diagnósticos que eu te falei, sobre o do teste CAS, e a diferença, muitas vezes, que no autismo de nível 1, como no caso dele, que é muito parecido, o que foi questões, assim, importantes? Um certo nível de brincar estereotipado, uma tendência a manter as coisas bem alinhadas, muito certinho, aquele brincar um pouco mais restrito, sabe? A dificuldade de trazer novas experiências, tô falando de um nível 1. Uhum. Ele, por exemplo, é muito bom em uma coisa, excelente, mas tem dificuldade com vários outros tipos de brincar. A brincadeira com outras crianças, né? Dificuldade de interação acontece, né? O contato visual, o TDAH, a gente já tem um pouco dessa dificuldade, mas porque tem uma dificuldade de compartilhamento de atenção. Sim. Mas no autismo é a sustentação, muitas vezes, sabe? Desse olhar. E muitas vezes vem por causa da seletividade, mas o transtorno de processamento sensorial, que muitas vezes acontece no autismo, também acontece em crianças com TDAH. Então, é um diagnóstico difícil de ser feito. Quando é nível 1, né, por exemplo, no meu caso, foi feito com 10 anos. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Né? Não é só TDAH, tem alguma coisinha, o andar na ponta dos pés. Sim. Né? O TDAH não tem, né? Não tem essa questão São detalhes, de né? Às vezes anda um pouquinho, você vê que a criança, ou tem o contrário também, tem crianças com TEA de alta função que você vê que ela, né, às vezes entra com aquele balanço o tempo todo de autorregulação, não é tão visível, é uma coisa bem invisível de se ver, difícil, mas é possível também. O nível 1 é mais suave, assim, alguns... alta função. Existem adultos, né, que... Sim. Eu tava... O ruim que você vai trabalhando tanto nessa área, que você vai chegando. Sim. Né, tem uma, né, uma pessoa que eu conheço, fala assim, toda vez na hora do almoço tem que ir pro canto dela, ficar exatamente ali, ninguém conversar, e ela tem como se fosse uma rigidez, um ritual. E eu falei assim, gente, mas você começa a ver diagnóstico, às vezes, em pessoas já adultas, e isso é possível. Você tem filhos, e aí você vê, gente, o pai ou a mãe, nossa, ela tem comportamento... Só que às vezes ele é cardiologista formado, ele é uma pessoa que está super incluída, e ele não percebeu que, nossa, aquela dificuldade que eu tinha lá no passado, isso é um TEA. Olha pra você ver, eu tenho uma amiga que o marido dela é jogador de futebol, e ela foi no neuro pra fazer esse processo de investigação do filho dela, né? O filho dela, se não me engano, acho que tem 3 anos. E a avó do filho, a mãe do marido dela, ficava assim, não, meu filho era igual quando era criança, não tem nada, não. E ela saiu de lá com o diagnóstico do marido e do filho. Dos dois. Ela falou assim, por isso que era igual, o marido também é autista. Eu falo que às vezes quando a gente fala a palavra autismo, as pessoas já associam diretamente, por exemplo, ao filho do Marcos Mion, né? Sim. Que é uma graça, inclusive, mas as pessoas já associam que autismo tem que ser, tipo assim, idêntico, tem que ter as mesmas condições ou as mesmas dificuldades, as mesmas, né? E não, o autismo é um negócio muito amplo, né? Por isso que a gente fala que é um espectro. Não tem essa rigidez, esse parâmetro muito exato, assim, né? E é muito diferente caso a caso, né? Realmente tem alguns casos que tem tem um déficit cognitivo muito grande, né? Às vezes a criança, ela começa a ter o transtorno de processamento lá atrás, aí começa a se morder, não foi cuidado, começa a se morder, começa a se bater, né? Precisa de muito abraço, precisa de uma técnica aí para se regular. Doutora Luísa, a minha pergunta é o seguinte, para quem está nos assistindo, os pais, avós, tios, pessoas que fazem parte do contexto da família, às vezes identificou isso já numa criança, e como ele pode fazer para ajudar? Quais são uma pessoa que não tem essa informação, que não tem, né, vamos dizer, esse conhecimento técnico, mas tem um amor pela criança e gostaria de ajudar? Quais são alguns exemplos simples, né, do dia a dia que pode ser feito para esse quesito de família? Sim, eu penso em procurar um neuro, né, responsável aí, um neuropediatra,
Mas se não for possível o diagnóstico, não, tem daqui a 8 meses, que está realmente muito difícil, procura um profissional que trabalha na área, com experiência na área. Às vezes não propriamente uma TO, né, um psicólogo que tem uma prática clínica, uma fono também, tem fono que, né, pela prática clínica, você vai observando e vai conseguindo ter os indicadores. E o próprio profissional, o bom profissional, ele trabalha em equipe, né? Ele vai fazer essa equipe acontecer, pode já começar a entrar nas questões de desenvolvimento e fazer um relatório, né? Alinhar aí junto com a neuro para fazer o futuro diagnóstico. Sim. Não, mas eu falo até com relação à rede de apoio, né? Por exemplo, no meu caso, que eu tenho um filho autista, aí às vezes, por exemplo, né? Meu irmão ou meus pais, que não tem ali talvez aquela vivência ali, ou a mesmo tipo de informação que eu tenho, né? Mas às vezes quer ajudar, quer fazer alguma coisa, quer passar o dia com a criança, mas fica assim, como é que eu vou fazer? Como eu vou lidar? Como eu posso ajudar? Quais seriam talvez as dicas para esses familiares, ou amigos, pessoas próximas, vizinhos, uma pessoa que conhece algum autista e fala assim, eu quero fazer alguma coisa, quero ajudar essa família de algum jeito, o que eu posso fazer? Você me lembrou uma ideia. Hoje chegou uma mãe lá na minha sala, e ela tá vendo até uma agenda com várias diquinhas. A agenda dela eu achei super interessante e criativa, que tem até as diquinhas de como lidar com o autismo da criança. E isso me faz lembrar como lidar com o autismo do seu filho. Ajudar uma criança autista, não ajudar o seu filho autista. É diferente. Cada filho, cada criança tem sua peculiaridade, né? Sua particularidade. Então, eu indicaria a mãe ter pelo menos uma noção, um apanhado, e falar o que essa criança ela gosta. O que ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade com toque? Então, fala. Brincadeira, por exemplo, toque tato, né? Brincadeiras, por exemplo, de apertar, de almofada. Isso ela gosta. Tato, não. Evitar lugares barulhentos. Meu filho, ele começa a desregular. Então, vai para um lugar mais tranquilo. Um brinquedo. Meu filho não é tão bom, por exemplo, em brincadeira simbólica. Tem que usar a criatividade, muita função executiva. Então, dá uma brincadeira, um brinquedo estruturado para o meu filho. Um quebra-cabeça, alguma coisa que tenha início, meio e fim. Legal. Meu filho ama textura. Então, através da textura, ele se concentra melhor. Eu começo a perceber isso. Então, dá para ele um joguinho em que tem a textura também incluída. Isso vai aumentar esse tempo de permanência. Então, é conhecendo mesmo o filho, através também do profissional, que eu acho que os pais também passam a conhecer os filhos pelo profissional também, vendo as potencialidades dele e, através disso, passando essas potencialidades para quem realmente gostaria de ajudar. Entendeu? Não sei se foi bem respondida a pergunta. No caso, então, seria a própria mãe conhecendo o seu filho, né, baseado também nas informações que tem com o profissional, Sim. fazer uma listinha ali do que o filho gosta, não gosta, do que ele suporta, a adaptação do que ele não suporta, dele, né? E que ele se passar adapta melhor. Para os conhecidos, para a família, de como poderia lidar, de como poderia, né? Uma coisa que eu acho muito importante também é a gente falar na educação dos filhos típicos, que eu acho que isso é uma questão que já nos ajuda muito também. Ensinar as crianças sobre a diversidade, ensinar as crianças sobre a diferença, sobre, olha, o seu coleguinha, ele talvez não fala, mas você pode brincar com ele, você pode, olha, ele não gosta muito de barulho. Eu acho que essa questão também de educar as crianças que são típicas para conviverem bem com as crianças atípicas, a pessoa já está fazendo um bom trabalho também, né? Eu acho isso muito importante. Eu uso minha experiência e as experiências de mãe. Eu tenho um filho típico e um que tem dificuldade, por exemplo, com barulho. Para de fazer isso! A maioria tem dificuldades com barulhos, né? Eu vou usar essa informação para os dois lados, tá? O respeito, eu acho ele fundamental para uma criança típica. Né? Eu vejo, assim, muitas crianças, às vezes, meu filho, tá empurrando a minha carteira. Então, eu falo para ela não empurrar. Coisa simples. Não. As pessoas, às vezes, elas não se respeitam. Elas acham que tem que ser como as outras. Só para esclarecer para as pessoas, gente, quando a gente fala uma criança típica e uma criança atípica, seria, né, uma pessoa atípica que está dentro do desenvolvimento típico, atípico, fora de padrões de desenvolvimento. Aquilo que a gente... Isso. Né? E aquela criança aprender a respeitar o espaço do outro. Seja ele quem for, né? Se o outro fala, olha,
você tá falando muito alto, você pode diminuir o tom de voz, por favor? Essa criança típica, ela precisa aprender a respeitar qualquer espaço, não só o espaço daquele que tem, não é porque ele tem que ele é diferente dos demais. Então, isso é ensinado e a gente precisa ensinar. E também, o outro também, o que tem dificuldade. Porque aquele que tem dificuldade, o que eu penso? O mundo não vai parar. Verdade. Ele não vai poder falar assim, todo mundo aí que fica em silêncio porque eu estou incomodado. Então, ele vai ter que aprender a se regular. Ele vai ter que aprender a usar, vai ter que usar algum EPI, ou ele vai ter que aprender a sair daquele ambiente e depois ele voltar um pouquinho, sair do ambiente e voltar um pouquinho, se tiver uma escola, junto com a ajuda de alguém. Mas ele também vai precisar se moldar para esse ambiente. Por que foi importante eu pontuar isso? Que às vezes a gente pensa muito assim, meu filho, ele tem questões sensoriais, ele tem mesmo. Então é porque ninguém sabe lidar. Mas nós, como mães, né, como profissionais, precisamos ensinar esse filho também a entrar nesse espaço. Eu sei que a gente quer brigar para que tudo funcione à maneira dele. Não, mas ele também precisa ser condicionado a lidar com esses outros espaços também. Não sei se... Sim. Ficou claro. Ok? Precisa de uma certa empatia dos dois lados, né? De um respeito dos dois lados, né? Sim. E isso você vê nas famílias que você atende, ou você acha que tende mais para um lado? Qual que é a maior dificuldade nas famílias que você atende, assim? Você tá falando dos típicos, não típicos? Dos atípicos. Dos atípicos. A dificuldade, muitas vezes, gente, é uma coisa muito séria, né, para se falar. É porque, o que eu penso? A terapia ocupacional vai trabalhar a função em cima de potência, em cima do que a criança ela tem de bom. Eu não vou enxergar a criança como um ser incapaz, ok? Então, se você trazer seu filho, você fala, não tem jeito pra nada. A minha função é fazer, dá jeito. Então, eu vou olhar, com aquele olhar de pensar assim, o que essa criança ela gosta? O que é de interesse dela? Onde que eu posso chegar pra conseguir outras coisas? Só que a família, às vezes, ela não acredita, ela não enxerga mais. Ela amputa o filho pequeno. O filho não tem jeito, então ela amputa todas as potencialidades dela. Sabota a criança. E o que? Sabota a criança. E o que acontece? Ele vira o tadinho. Tadinho. Ele vira a vítima da situação. Aí ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode jogar, por exemplo, uma caixa de brinquedo na cabeça da terapeuta. Ele pode. Aí não é legal, né? É verdade. Mas mas ele é autista. Então, assim, não é. Passa muita mão na cabeça. Ele tem as dificuldades dele, mas ele é uma criança que vai funcionar. Entendeu? E isso que a gente precisa entender. Os pais precisam entender. Não, meu filho tem dificuldade, mas ele vai funcionar, ele vai respeitar. Você não vai... eu tô com dificuldade de ouvir, você não vai mandar o outro calar a boca. Eu sei que você tá incomodado. Verdade. Entendeu? Então, olha, no seu quarto, em tal ambiente, em tal situação, você vai aprender a se acalmar. Mas você não tem o direito, né, de... Agora, doutora Luísa, olha que coisa legal. Você falou isso, você me fez lembrar. Eu tava fazendo um show uma vez, uma festa particular, né? E tinha uma criança com os pais e ela também tava tampando o ouvido ali e tal, não tava... Ou seja, o ambiente não tava agradável, confortável para ela. Só que os pais começaram a brincar com ela, eles vieram à frente do palco, aí até eu fui lá, desci lá, comecei a pular com eles, aí depois a criança começou a se adaptar àquele ambiente. Então, eu não sei se também tem essa questão de dar uma certa atenção, né? Igual você falou, ver o que a criança se adapta para tentar... também, né? E nem tudo é um problema, né? Às vezes, nem sempre a criança... a gente tem a questão do autismo, a criança ela começa a aprender... Ela tem realmente uma reatividade muito grande auditiva e ela começa a pôr a mão no ouvido. Aí ela começa a pôr a mão no ouvido, ela começa a ver a reação do adulto. Tá, beleza. Só que às vezes não tem estímulo auditivo nenhum, não teve antecedente nenhum, a criança começa a colocar a mão no ouvido. Então, esse colocar a mão no ouvido não tem nada a ver com o outro. Já é uma questão comportamental, entendeu? Então, nem tudo é problema. Às vezes é uma questão de comportamento, de condicionamento mesmo, sabe? Legal. E isso é uma coisa muito interessante mesmo que você falou, porque eu observo, por exemplo, o meu comportamento com o Luca, né, que é o meu filho. O Luca tem regras, tem rotina,
Tem até, assim, quando faz alguma coisa, a gente chama atenção, corrige, etc e tal. E às vezes a minha mãe, né, vó, né, tem aquela coisa, mas não faz isso com ele, Rebeca, ele não entende sim, ele sabe. E é tão assim, que, gente, que ele percebe quando ele pode fazer alguma coisa, às vezes, perto de mim, e quando ele tá perto da minha mãe. Eu falo assim, gente, é impressionante. E tem coisas que a gente também tem que observar que não é do autista, propriamente dito, é da criança, né? Sim. Tem coisas que às vezes a gente quer rotular demais tudo que a criança faz, né? Tá fazendo isso aqui, não, deixa porque é autista. Não, peraí, vamos chamar atenção, vamos corrigir, vamos explicar, vamos ensinar. Tem esse lado também, né? Sim. Que é muito importante. E aí a gente estava falando até sobre isso, Breno, sobre a questão de adaptar, porque acho que aí é que entra a situação da inclusão, né, também. Eu acho que era o aeroporto de Santa Catarina, se eu não me engano, que começou com uma sala adaptada para os autistas esperarem pro embarque e o desembarque ali, né? Então, uma sala mais adaptada, mais aconchegante, com menos barulho. E eu acho que coisas assim são importantes. Coisas assim mostram assim, olha, nós também nos importamos com você. Acho que a inclusão começa a partir um pouco disso também, né? Muito, muito legal essa ideia, adorei. E ela pode começar de coisas tão pequenininhas. Simples. Eu fui a uma clínica e eu tirei foto, porque quando é uma coisa inédita. Boa, é verdade. E aí eu falei com a minha amiga fono, né, que trabalha com aquelas placas de comunicação, e eu vi na recepção, primeiro, porque a secretária, ela sabia do que ela estava falando comigo, não era uma pessoa totalmente descontextualizada, né, então ela sabia recepcionar, inclusão. Isso. Segunda coisa, uma pranchetinha de comunicação alternativa, tipo banheiro, água, só pegar e colocar no velcrozinho dentro da recepção. Olha que coisa simples. Isso não custa nada. E às vezes, para aquela criança não verbal, gente, faz uma diferença. Então, são coisas assim muito pequenas. Você falou da questão desse quartinho, às vezes nem próprias clínicas mesmo. Sim. De ter aquele espaço, às vezes a gente não tem, de ter aquele espaço ali para a mãe e para o filho se organizar para ele ir para as próximas terapias, não ter aquele barulho, né? O próprio ambiente de espera, a própria escola. Sim. Então, são coisas tão pequenas que eu acho que possíveis. Sim. Né? Que podem fazer uma diferença muito grande na vida, né? Da criança. Grande. Você entrou nessa profissão por um propósito, pela questão dos seus filhos, do seu filho? Não, né? num caso, eu já era formada quando eu... Já era, já. É verdade. Ele tava... Já era 10 anos, né? Eu já era formada, tem quase 17. E o que te atraiu para essa profissão? Nossa, meu Deus. Então, eu sempre gostei muito da área de medicina. Cheguei a fazer a primeira etapa de medicina. E eu sempre gostei muito da área de pediatria, muito da área de criança. E eu falei assim, gente, eu gosto de colocar a mão na massa. Eu gostava de pesquisar muito sobre desenvolvimento infantil, sobre as crianças e tudo. E aí, uma pessoa me desencorajou. Eu falei assim, Luísa, pediatra, trabalha muito de plantão, você tem que ficar por conta disso. Eu falei assim, não quero isso não. Eu quero tratar a criança e ir embora. Quero ir embora. E aí eu comecei a pesquisar várias áreas de tratamento de criança. E o que me chamou a atenção na época, foi até minha mãe que me deu um livro falando sobre as profissões, terapia ocupacional. Foi a questão do fazer. Eu lembro de falar funcionalmente em todas as áreas, desenvolver autonomia, independência. Eu falei, gente, é isso. É o que eu vai quero. Trabalhar com tudo, vai fazer a criança funcionar, só que para isso a gente tem que se graduar, não é somente, né, tem que fazer vários outros cursos, né, só a graduação não é suficiente. Mas eu achei fantástico e não me vejo fora em outra profissão, não. O que te deixa mais feliz aí fazendo o que você faz hoje? O resultado do paciente. Quando começa a ver uma evolução, né? Porque é muito bom. É muito bom. Hoje, por exemplo, assim, todos os dias eu tenho uma coisa boa. Às vezes também tenho coisas ruins. Que às vezes tem coisas que não dependem da gente como profissional. Dá vontade de sacudir, dá vontade de ir além do consultório. Me dá um né? exemplo. Você está falando quando vai além? Que não depende de vocês como profissionais. A questão escolar, às vezes a questão familiar, né? O consultório, muitas vezes, a terapia de 40, 50 minutos e a criança, ela volta para casa. Sim. Então, a gente precisa da consistência desses estímulos, a gente precisa de frequência no que a gente está falando, que senão não chega, vai enxugar gelo. Se não tiver vai consistência, na escola, né?
Hoje eu cheguei, né, peguei uma criança, mostrei pra mãe, falei assim, olha, ele já tá começando a ter uma coordenação visomotora legal, ele já tá nessa fase, que a gente vai trabalhando fases mesmo. Eu falei assim, olha que bonitinha, deu uma ajudinha, filmei, e ela falei assim, nossa, ele faz. Luiz, você acredita que na escola ele faz xixi, cocô na calça? De nervoso, ele não faz isso. Eu falei assim, isso provavelmente é sistema nervoso autônomo pegando, e ele deve ficar com tanto pânico, eu até arrepio, em tanto pânico, que ele não sabe o que ele vai fazer, ele fica solto, entendeu? Então, assim, isso é ruim para um profissional, assim, de pensar que não pode chegar lá e que a criança fica 5, 6 horas lá naquele ambiente, 40 minutos comigo. E eu falei assim, não, então a gente vai alinhar com a escola, eu tô aqui, tudo, só que tem coisa que não depende da gente. Sim. Né, infelizmente, mas eu acho que se todo mundo, eu penso isso, cada pessoa fazendo o seu espaço, a família, a escola, a fonoaudióloga, a psicóloga, tem, olha, uma pecinha só nisso, não é tudo. Porque é um trabalho multidisciplinar, é muita gente envolvida, né? Então, assim, tem que caminhar tudo muito junto, né? Tudo junto. Família, escola, as terapias, o médico, é um caminho e é um trabalho de formiguinha também, né? Sim. Eu falo que, pelo menos é a sensação que às vezes eu tenho em casa com o Luca, que às vezes a sensação, tipo assim, a gente deu 5 passos pra frente e 3 pra trás. A gente deu mais 2 pra frente e 1 pra trás. Aí, de repente, a gente começa a observar pequenas mudanças que já deixam a gente muito feliz. Aí, às vezes, você percebe, às vezes, um retrocesso em algum detalhezinho. Então, assim, é o tempo todo, e é uma coisa até que às vezes eu tento me policiar, porque às vezes a gente fica tentando estudar muito sobre o assunto, né? A gente fica lá lendo, procurando saber informações, não sei o que, conversando com profissionais. E às vezes eu fico assim, não, eu tenho que tirar, às vezes, um tempo também que eu tô em casa, porque eu não sou terapeuta. Por mais que eu tenho que dar continuidade no trabalho de vocês, vamos dizer assim, mas eu sou mãe. Então, às vezes, o tempo que eu tenho que estar com ele é um tempo que eu vou brincar, que eu vou fazer alguma atividade que ele gosta, porque às vezes eu pego lá o packzinho, aí eu quero que ele fique colocando e eu quero que ele... Aí eu fico assim, gente, eu não posso dar continuidade também assim, né? Eu também tenho que ter meu momento mãe com ele, né? Isso aí seria na vivência mesmo, na própria rotina, né? Não seria só um período de meia hora. É importante ter esse momento de mãe mesmo. A mãe, ela é um estímulo invencível, né? O amor, ele é a força mais potente. Mahatma Gandhi fala isso, né? Que o amor é a força mais potente do universo. Verdade. Então, assim, esse amor mesmo, mãe tem que ser mãe, né? Deixa para os terapeutas conduzirem e vamos colocar isso dentro da rotina, não é um momento, é a forma de comunicação que a fono pede, vamos levar para a escola, na hora do banheiro. Incluir a babá, né? Incluir a babá, né? Igual, como eu te dei o exemplo da inclusão ali numa recepção. Então, sim. São coisas simples de se fazer, mas... É algo que todos têm que se atentar, né? Então você que está assistindo, você que está acompanhando, se tudo isso faz sentido para você, ou você conhece alguém, porque hoje como é que é os números? 1 a cada 36. 1 a cada 36. A cada 36 crianças, uma seria autista, no caso. Teve um dia que eu coloquei nos nossos stories, foi um tempo atrás, eu não lembro o que aconteceu, mas nós íamos receber alguém para falar sobre esse mesmo tema. Ah, sim. E aí choveu de pessoas acho que foi o vídeo que eu fiz, né? Isso, seu vídeo, falando, poxa, tem um sobrinho meu, tem um filho de um amigo, então realmente hoje é um assunto, vamos dizer, muito relevante, né? Que tem que dar a importância devida. E eu acho importante a gente mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, assim. Sim, sem dúvida. Porque às vezes a pessoa... particularmente falando, às vezes a gente como mãe atípica, a gente se fecha no mundo, que a gente já não, tem um aniversário de criança, a gente, não vou levar, porque não vai, a gente acaba se fechando ali, e fica só naquela rotina que tem da casa, das terapias, da escola, etc, e aí a gente não tem essa vivência mais, porque às vezes a gente pensa, as pessoas não vão saber lidar, ou as pessoas vão não sei o quê, eu lembro que eu passei por fases, assim, com relação ao Luca, de trabalhar em mim situações até nesse sentido de, por exemplo, eu vou numa festa de aniversário, ele vai ter um comportamento diferente, mas é o momento dele, ele tá bem, ele tá feliz, suporta, tá tranquilo pra ele, então vamos lá, as pessoas vão olhar, antes eu me importava muito, as pessoas estão olhando, que às vezes tem uns movimentos estereotipados, né, que a gente fala que, às vezes do flerte, né, a mão, o pé, as pessoas vão olhar, ou vão comentar, que
que veem, que falem, que comentem, né? Sim, então, sem assim, dúvida. porque senão a gente acaba se isolando. E a gente não tá sozinho nisso. É um número muito grande e eu acho que hoje tá sendo cada vez mais necessário informação com relação a isso e a inclusão mesmo, e a gente fazer parte realmente do mundo, porque isso não faz com que a gente tenha que se excluir, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário. Eu gosto, eu tirei foto, tá lá, que as pessoas mais, tô tentando lembrar dessa frase, que as pessoas que a gente mais aprende, as pessoas que mais são importantes na tarefa de construção do mundo, olha que interessante, são as pessoas que estão pensando fora da caixa. Sim. Legal. Então, eu conviver com aquilo que é esperado, né, o tempo inteiro dentro da caixinha, não me agrega, não me soma tanto. Agora, os nossos filhos, né, os filhos de outros pais aí, que são diferentes, mas que fazem pensar de forma diferente, que fazem aprender a lidar de forma diferente, isso sim. É respeito e é construção, sim. Como um todo, né? Então, a gente aprender que essas crianças aí que a gente tá abraçando no mundo, com certeza elas têm um propósito aí maior. Com certeza. E, doutora Luísa, qual que é a dica que você daria para o bem-estar dos pais? Porque, como a Rebeca acabou de falar, às vezes tem pais que se dedicam, só quem é pai e mãe, né, sabe o que é ali, é criar o seu próprio filho. Mas como ela acabou de dizer que às vezes ela sente que está tendo um progresso, mas ao mesmo tempo às vezes sente que não está progredindo, e às vezes isso afeta também o bem-estar dos pais, né? Qual é que é a dica que você daria para os pais? Talvez ficar um pouco mais tranquilo e saber que é um desenvolvimento, não vai ser de um dia para o outro, né? Nada é assim de um dia para o outro. Não é verdade? Difícil isso para uma mãe, né? Que ela quer. Quer tudo na hora, né? Qual é a dica para o bem-estar desses caros telespectadores? Um dia de cada vez. Focar também nela mesma. Sim. Sabe? Saber que ela é parte também desse processo fundamental, que se a mãe desmorona, se ela descabela, para de comer, o filho vai ter aquele impacto direto no desenvolvimento dele. Então, ela estar bem um dia de cada vez e ela ter esses objetivos claros que ela vai atingir, né? Ela não. A equipe. Junto com ela, junto com a escola. Ela delegar funções. Isso é importante. Okay? Você tá falando uma coisa importante, porque no dia que eu postei esse vídeo no Instagram, uma mãe me mandou uma mensagem assim, olha, desde que eu descobri que fecharam o diagnóstico do meu filho, eu já engordei 20 quilos, eu não consigo mais cuidar de mim, porque eu penso que eu tenho que estar 100% ali pra ele, e às vezes se eu faço alguma coisa pra mim, eu me sinto muito culpada, porque eu penso que eu tô perdendo um tempo que eu tinha que estar fazendo alguma coisa por ele, e etc. E ela tá assim, agora eu tô numa depressão, tô tomando vários remédios, remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra viver, e assim, e eu tô desse jeito. E aí é o que você acabou de falar, né? Porque já tem os julgamentos, né? Que às vezes a mulher passa, a mãe passa, enfim, e é uma coisa que a gente não pode deixar ir para essa linha de pensamento, né? Obviamente a gente tem que fazer tudo pelo nosso filho, e é muito difícil uma mãe que não faça tudo pelo seu filho, mas ela também não pode esquecer de si, né? Ela não pode virar e falar, então não vou me cuidar mais, não vou pensar em mim mais, não posso ter um momento feliz, porque tem mãe, às vezes, atípica, que ela se culpa até de ter um momento feliz. Sim. Ela pensa, nossa, eu tô saindo aqui pra jantar, sei lá, tô feliz, mas... E não, né? Muito pelo contrário. Não, a mãe precisa se cuidar, senão ela não dá conta. Ela não... Uma mãe infeliz. Uma mãe infeliz não vai deixar um filho feliz. Isso é simples nos relacionamentos. Então, pra gente doar, a gente tem que ter, né? E a gente precisa estar ali. Se a mãe, ela tá sem comer, sem dormir, num cansaço extremo, como que ela vai dar realmente atenção ali para aquele filho? Ela vai estar ali, é o corpo dela, né? O zumbi. Ela não vai estar ali realmente como presença emocional. Porque ela não tá nem pra ela mesma. Então, é um processo que primeiro a gente tem que fazer pela gente. Sim. O bem-estar dela tem que estar bem para ela proporcionar pro seu próprio filho. Né? Às vezes procurar uma ajuda, né, também, um psicólogo, um terapeuta para ajudar nesse processo. Porque, principalmente como a gente tá falando que existem 3 níveis do autismo e existem várias
dificuldades diferentes nesse processo, né? Para cada mãe, eu acho que é uma dor, que é um peso, que é uma dificuldade. Acho que não tem como a gente colocar numa linha, né? Eu vi até uma mãe falando que, gente, o autismo do meu filho é leve, mas leve pra quem? Porque tem pessoas que às vezes quando eu falo assim, o autismo do meu filho é leve, elas falam assim, então você tá reclamando do quê, né? E não quer dizer que só porque é leve que ela não tem dificuldades, que ela não tem, né? Sim, é difícil. Você mesmo pode falar sobre isso, tem que falar né? 20 vezes a mesma coisa, fala pra ela, olha no meu olho. Você compreendeu a coisa. Tá vendo? É leve, mas exige de você, né? Claro, tu tem uma exigência, né? Então a gente precisa realmente saber que se é aquilo. Eu penso que se é aquilo. Chegou pra gente. Sim. Esse é o nosso propósito. O filho melhor que a gente tem é o nosso. Não é o do outro. A gente pensa que o do outro que ele tá melhor, mas a grama ali. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? É verdade. Tem esse processo aí. É verdade. Eu vi uma mãe falando, até num programa de podcast também, e ela tava falando assim: olha, a maior tristeza que eu tinha com relação ao diagnóstico do meu filho autista era as incertezas. As incertezas se ia trabalhar, se ia casar, se ia formar numa faculdade, se ia ter... Aí eu tive outros 2 filhos atípicos e eu percebi que eu tenho as mesmas incertezas. Que na verdade eu não tenho certeza de ninguém sobre nada do futuro. Eu não sei nem do meu. Então assim, claro que, né, as situações diferentes, são incertezas diferentes, vamos dizer assim, mas não deixa de ser uma incerteza, né? Sim, sem dúvida. Então, é aquela questão que você falou do focar no hoje. Foca no hoje, faça o melhor. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, né? A cada dia basta seu próprio cuidado. Eu acho que... Qual foi a experiência mais legal que você já teve, assim, com um paciente? Que você fala, olha, esse daqui me desafiou, mexeu com o meu profissional, sei lá, mexeu com a minha cabeça, me deu trabalho. Nossa, foi uma menina, na realidade, não foi nem pequena. Ela tinha 17 anos, ela é menor ainda. Só te cortando rapidinho, tem uma idade também pra que, tipo assim, chegou numa certa idade, não tem mais o que fazer, não tem intervenção, ou pode procurar a qualquer momento? Pode procurar, mas quanto mais velho a criança, mais difícil é o tratamento. Então tem TO que atende adultos, por exemplo? Tem TO que atende adultos. Sim. Ok? E aí, eu trabalhava em uma clínica passada, eram umas 24 profissionais que já tinham passado. Todo mundo, passou por e todo aí, mundo, chegou no seu colo. A diretora da clínica falou assim, Luísa, deixa eu te falar uma coisa, nenhum caso pra você chegou sem resolver, você vai resolver isso pra mim. Meu Deus, na hora que ela entrou, era muito agressiva, né? Muito agressiva, não falava, não brincava, tinha uma estereotipia muito grande, né? Tinha quantos anos? 17 já. 17, grande. 17 com um desenvolvimento cognitivo aí de uns 7, 8 anos, mais ou menos, sabe? E aí, eu falei, Luísa, porque eu sou muito da determinação. Penso assim, gente, pra me desistir de alguém, eu desisto na lágrima, viu? Desafiou, você vai pra cima. Né? Vou pra cima. E aí, eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu preciso de uma psicóloga do meu lado. Porque ela tinha muita questão comportamental. Porque quando você vai envelhecendo, como o caso do ouvido, que eu dei exemplo pra vocês, né? Às vezes a criança ela não tampa porque ela tampa o ouvido porque ela já sabe que aquilo vai ter fuga. Então, com comportamento agressivo, ela sabe que se ela gritar, ou se ela fizer isso, que a atividade ela vai ser abandonada. Então, eu precisava de um analista ali do meu lado. E ela falou assim, não, tudo bem, você quer? Nossa, eu vou te dar. E aí, deu certo. Deu certo como? Porque... ela já brincava funcionalmente nos brinquedos, só falava, eu apontava, tirei todo o suporte físico, ela precisou muito de suporte físico, de pegar a mesa, ensinar como entrar numa rede, como entrar num balanço, como ela brincar, né? E aí, anos depois, a gente começou só a apontar, a gente foi diminuir o suporte, e aí, ela já fazia sozinha, às vezes, ia pro brinquedo que a gente propunha, e depois ela ia, voltava, né? Já fazia os jogos com a gente, eu conseguia fazer um momento de alteração de turno, coisa que isso era impossível. Esse foi um caso que eu... Foi quanto tempo trabalhando com ela ali? Quanto tempo? Que ela melhorou? Isso. Que ela tem melhora? Acho que uns 8 meses. Né? Mais ou menos. Então foi muito bom, né? Bom, né?
É um tempo justo, não é? Com certeza. Eu falo geralmente de uma assistência, assim, quando os pais pedem, quanto tempo, mais ou menos? Vou pensar uns 6 meses, que eu acho que é interessante pra gente trabalhar no semestre. Eu acho que é um tempo que ela já começou, sim. Mas pode ver que tem muita questão aí do condicionamento disfuncional, né? Ver que não funciona. Sim. E como que eles são muito espertos, né? Igual você estava falando, às vezes para fugir de uma atividade. Uai, chuta, Se eu for agredir aqui, eles vão interromper e não vai dar continuidade aqui numa coisa que eu não quero fazer. Né? Mas é difícil, viu? Muito difícil. Tem que ter essa insistência e tal. E acontece de ter pais, às vezes, assim, que não te apoiam nessa conduta. Porque eu falo assim, você tem uma forma de trabalhar mais firme, né? Assim, né? Mais firme mesmo. E tem pais, às vezes, que acham ruim isso, que assustam, que não concordam. Já aconteceu um dia de... Não fala comigo, não. Não fala não, né? Aí a Fórmula falou assim, Luísa... nossa, a mãe ficou tadinho do meu filho. Depois ela falou assim, sabe, eu pensei, tadinho do meu filho? Não, essa terapeuta tá certa, porque agora ele consegue calçar o sapato sozinho. E aí, da última vez que eu falei, fez hora. Não. Ela falou assim, pus de castigo, Luísa. E funcionou. Ou seja, ele falou, põe pra mim. Eu falei, não, você vai tirar o seu sapato. Você é bem firme. Aí eu expliquei exatamente isso que eu falei com vocês. Olha, cuidado, porque ele tem potencial para tirar o próprio sapato, para tirar a própria meia. Ele já foi ensinado, ele consegue. Você não precisa fazer isso por ele. Porque ele tinha outras questões, não era o autismo, né? E aí ela percebeu que, ele dá conta. Eu disse, seu filho pode dar conta de muito mais. Lembra que eu falei, às vezes os próprios pais não acreditam no tadinho. Sim. Mas deu certo. Os pais, eu acho que tem que ter, igual no seu caso, assim, para os pais que têm mais de um filho e tem um que é especial, é diferente do outro, ele tem que ter esse jogo de cintura e essa sabedoria de saber lidar com os dois, né? Não é uma tarefa muito fácil, eu acredito. Não, difícil demais. Como você faz, ou como você fez e faz, né, até hoje no seu caso? O típico, né, ele quer, às vezes, chamar atenção, porque querendo ou não, o outro... Tem mais atenção. Tem mais atenção. Mas ele tem mais atenção, às vezes, não é porque você quer, tô afim de dar atenção. Porque demanda. Porque ele precisa. Também. E aí ele pode começar a ter comportamento disfuncional pra ter essa atenção. Caramba. Então é um jogo realmente de cintura mesmo, sabe? É muito conversado, muito, né, falado. E o respeito, igual eu falei com vocês, assim, né? Agora você tá desrespeitando o seu irmão. Agora você tem o espaço dele. Esse aqui é seu espaço. Saber a hora de exercer a autoridade ali, né? Sim, a autoridade, ela é muito importante. Os pais são autoridade da casa, viu, gente? Pelo amor do santo pai. Né? Tem filho que faz o que quer, né? Filho tá mandando, mas meu filho... Eu falei, você já fez? Não, meu filho não quer fazer. Não quer fazer? Como assim? Verdade. Ok? Independente se é uma criança típica ou atípica, ou não, né? Ou atípica, ou típica mesmo. A criança não quer tomar banho, a criança não quer escovar dente. Aí menino vai ficar podre dentro de casa? Não, vai fazer sim. Vamos lá, vou te acompanhar 1, 2, 3 dias. Se não obedecer, não tem isso, não tem aquilo, ou tem aquilo, né? De acordo com o que os pais aí acharem que é importante. E eu não sei se é uma característica, porque, por exemplo, falando do meu filho, Luca, ele funciona mais com esse tipo de comando mais firme, assim. Isso pode ser uma característica do autista em si, ou isso é muito particular? Porque o Luca, eu percebo que ele é assim, ele sabe. Quando a pessoa vem aqui, ele já, logo, quando é mais docinho assim, ele faz uma hora. Não dá nada. Tem aí a questão da comunicação não verbal, que ele vai usar, porque né, não é gritar, mas a tonalidade da fala. Sim. Até o semblante, a expressão facial, ela é uma informação para ele. É diferente de falar assim, ei, Luca, vamos guardar os brinquedos. Que isso? Ele não vai... Finge que tá nem vendo. É a questão da comunicação Luca, mesmo, Luca, né? Então te chama, Luca, vem, guardar. E a comunicação simples, direta e clara, né? Dele entender exatamente o que você quer. Comunicação de comando. Isso. Muito bem. Nós estudamos de comunicação. Às vezes você fala um texto com a criança, que é aquela de certa mestrada ali na hora, e ela nem entendeu a ordem principal, o verbo principal ali que você quer que ela faça, o comando de ação. Então, eu acho que pode ser baseado nisso também que funcione. Muito legal, né, Breno? Muito legal, faz todo sentido. E me fala uma coisa, além do autismo, quais são as outras comorbidades assim que você mais atende?
Ou, sei lá, síndrome de Down. Síndrome de Down. O TDAH. TDAH. Bastante. Hoje tem muita... Tô ouvindo falar muito do TOD também, né? Era algo que eu não tinha uma conhecimento. comorbidade ligada ao TDAH também. O TDAH com TOD. Nem sempre o TOD é transtorno opositor desafiador. E nem sempre é TOD. Né? Então tem que ser realmente um diagnóstico mesmo fechado, né? Costuma ter, sim, o TDAH com TOD. E tem as crianças, assim, que teve o atraso global mesmo do desenvolvimento, né? Sim. Desde a questão cognitiva, que às vezes ela não está aprendendo, então a gente vai fazer com que a criança ela tenha um estímulo adequado, dá suporte à escola, né? Uhum. Tem algumas que têm não só atraso cognitivo, mas o atraso no desenvolvimento motor mesmo, que é o motor global, né? Pular, andar, isso faz com que ela não consiga experienciar de forma bacana os ambientes, afetando a coordenação motora fina. E tem as lesões, né, que acontecem, as lesões neurológicas, né, e as outras doenças, as meningites, né, as síndromes que vem acontecendo. Então, nem sempre é uma comorbidade, às vezes pode ser só uma questão de um atraso também. Sim. Entendi. Pode ser um atraso sem um diagnóstico ainda definido, né. Entendi. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem um filho, acho que 1 ano mais novo que o Luca, tem 4 anos. E ele fazia fono, TO, psicóloga, várias musicoterapia. Ele não falava até os 4 anos e tal. E tava nessa investigação, estavam pensando que poderia ser autismo, né? E fechou que não, que era atraso. Atraso de linguagem. Às vezes ele tem alguma questão na linguagem só, entendeu? Entendi. Existe diagnóstico nos transtornos de linguagem mesmo. Por isso que demanda tempo mesmo, vários profissionais, né? E profissionais capacitados, né? Porque hoje tá complicado também essa área, somente médica, né? Pediatra, neuro, essas coisas assim, porque acho que pros 2 lados. Alguns que às vezes mal entram na sala e já dá o diagnóstico, e outros pro outro lado, né? Que é aquela volta naquela fala, não, é só... Tá no seu tempo. Não quer nem... não, deve estar agitado só, tá tudo bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado até com os profissionais que a gente procura, né? Tem que tomar muito cuidado com os conselhos pagos. Sim. Verdade. A gente acha que tá pagando um conselho, que a gente tá tendo vantagem. É verdade. E realmente ter essa percepção, estudar um pouco a respeito e... Vale a pena, às vezes, ter uma investigação, assim, prudente de um profissional bom. Às vezes a gente pensa assim, mas quanto que vai ser? E quanto que isso vai... Às vezes a gente vai perder muito mais se a gente gastar menos do que gastar, às vezes, um pouco mais. Sim. Também não é essa questão de valor. É aquilo que a gente fala, tem um custo se você fizer, mas também tem um custo se você não fizer. Não fizer. A verdade Sim. é essa. É verdade. Fala pra gente, assim, então, um recado pra galera que tá em casa aí, que tá no trabalho, que tá em qualquer lugar, né? Porque esse podcast é assim, sem né? Fronteira. Sem fronteiras. Isso. Mas não sai. Dá um recadinho, então, pra galera que tá em casa, que o que você gostaria de falar, assim, pra pessoa agora que, de repente, tá lá, será que tem alguma coisa no meu filho, ou no meu sobrinho, ou num amigo, que às vezes a gente tem até esse receio, né? Eu, às vezes, enquanto mãe de autista, às vezes a gente começa a observar um pouco mais as outras crianças, comportamento, né? E às vezes as pessoas te dão alguns relatos e você fica pensando, acho que tinha que procurar um profissional. E às vezes a gente fica meio que sem graça ali de como abordar, né? Mas, então, fala pra galera aí, ó. Procure ajuda, não guarde para você, procure ajuda, procure uma orientação. Se você falar, não posso pagar um tratamento, faça uma consultoria. Uma consultoria aí, eu tô com dúvida nisso. A gente não faz uma consultoria, eu, por exemplo, tenho que fazer de marketing, que sou péssima, né? Tava falando nos bastidores, né? Eu sou mais da época do café com leite, aquela coisa que come na hora, mais do bate-papo, sabe? Mas faça uma consultoria com um profissional especialista, que trabalha, que tem experiência no assunto. Tá atendendo muito. Esse profissional tem experiência, trabalha com isso. Dá resultado, né? Dá um resultado. Porque, por exemplo, na época que você formou, você tinha a mesma demanda que você tem hoje? Nunca. Não, né? Nunca. Hoje,
TDAH, gente, hoje, parece que todo mundo que eu converso hoje tem TDAH. Eu já tô começando a achar que eu posso ter TDAH. Todo mundo que você conversa hoje tem TDAH. Consulta com a Luísa aí. É impressionante. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a atenção aos detalhes, né? A começar a investigar mais sobre os assuntos e procurar os profissionais, independente de qualquer dúvida, né? De qualquer receio, qualquer... Sim. Acho que talvez o meu conselho de mãe seria assim, qualquer detalhezinho que você possa estar observando, já procura uma ajuda, já procura um profissional. Procura ajuda. Não espere, né? Faça um teste, não é só observação clínica, não, né? Observação clínica, a gente vai fazendo observação durante os atendimentos. E aquilo vai trazendo pra gente as demandas que a gente precisa casar com as escalas e com os testes. Faço o teste, eu quero fazer uns testes com meu filho, desenvolvimento e tudo, parará. Eu acho que é interessante, sim. E bem especificamente da sua profissão, da TO. Observou isso, procure uma TO. O que você diria? Atraso do desenvolvimento. Atraso do desenvolvimento. Sim. Qualquer tipo de atraso do desenvolvimento. Sim, não tá pegando direito no lápis, tá atrasado lá, todas as crianças já tá pegando direitinho, coisa simples, né? Uhum. Você resolver pra mim. Sim. Procura uma TO, porque aquele probleminha petitinho pode transformar num problemão, Uhum. né? Eu tô lembrando de uma... O diagnóstico do meu filho, ele foi assim, comportamento, né? Seu filho não tá conseguindo, teve atraso de fala também, e aí eu falei assim, não é comportamento. E aí eu falei assim, eu olhei pro meu filho, ele tava indo pra escola, e ele, por favor, eu não quero ir. A escola pra ele era um sacrifício. Também, como todas as mães. Uhum. Eu falei assim, filho, o que tá acontecendo? A mamãe vai te ajudar. Eu não sei escrever a letra. Então, a dificuldade dele estava no escrever a letra, mas através da letra, você observou várias outras dificuldades que estavam tendo com a criança. Então, a sua criança está tendo dificuldade, procura ajuda. Você não está conseguindo, né? a escola está pontuando, a escola não está conseguindo, você não está conseguindo. Não ignore, não é uma dificuldade pequena. A dificuldade pequena se transforma em dificuldades grandes. E quanto mais cedo a gente apontar e conseguir resolver aquilo, melhor. Porque uma dificuldade de escrever lápis, o que ele vai fazer? O bullying, a insegurança da criança, a dificuldade de interação. A criança, ela passa a não concentrar direito mais, não passa a ter tempo de permanência ali na atividade adequada. Então, uma coisinha pequenininha transforma em várias outras. Uhum. Então, procure mais cedo, mais precoce possível. Mais alguma coisa? Não. Tem o bate-bola, né? Sim, verdade. Bola. Olha, a gente sempre finaliza o nosso programa jogando algumas palavrinhas soltas, assim. Uhum. E a gente gostaria que você tentasse definir essa palavra em uma palavra. De preferência. Se não conseguir em uma palavra, pode ser ali uma frase. Mas a gente gostaria de jogar e ver o que vem na sua cabeça. Concentração. Né? Então, vamos lá. A gente mantém ou a gente... Pode... Começa com uma aí, eu vou outra. Então, vamos lá. São 4 lá. perguntinhas. 4? Família. Nossa, deixa eu pensar. Determinação. Criança. Criação. Show. Saúde. Difícil. Saúde. Bem-estar. Ah! Ela pegou, Já hein? pegou, assistiu, né? Eu ia perguntar, e o bem-estar? Por que não? Porque você sabe que o conceito da saúde é um completo bem-estar biopsicossocial, né? Tá vendo? Esse é o conceito, Esse né? é o conceito Tá de vendo? saúde. E se eu te perguntar bem-estar? Bem-estar, pra mim, satisfação. Legal. Marcou gol. É. Boa, fez gol. Gol. Então é isso. Boas Quer deixar respostas. algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para, sei lá, algumas famílias, mães, atípicas, não atípicas? Se quiser Sim. deixar algum recado. Pra geral. Queria agradecer a vocês pela nós que possibilidade, agradecemos. né? Foi muito bom o bate-papo. E o que precisarem, estou às ordens, né? A gente está fazendo um programa de assistência também, em que abrange várias áreas. Não é um trabalho solitário, né? Às vezes Sim. precisa de um trabalho de equipe, de alinhar todos, como eu tinha dito anteriormente. Sim. Me coloco à disposição, apesar do meu Instagram ainda estar. Gente, já. foto. Aí, ó. Ah, não, Segue já aí. subiu, diretor. Colocou. Instagram já, arrasou. Instagram dela tá aí, gente. Mas é tem, novo. tem nada. É recente, mas já Começa podem assim. começarem a seguir aí, porque Vai vai lá. ter muito conteúdo importante, muito conteúdo legal, muita informação, tá? A Luísa é TO do meu filho também, já há algum tempo, né? Acho que já deve Sim. ter
um ano e um pouquinho. 1 ano e pouco já. Acho que já deve ter 1 ano e pouco. 3 É TO do meu filho. Então, quem precisar aí também, que região de Belo Horizonte, Pampulha, tá aí o contato, tá? Pode mandar um direct pra ela aí no Instagram. E é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir bastante com vocês. Mais uma vez, eu falo que é um assunto muito relevante, que eu acho que a gente precisa começar a dar uma atenção e pensar nessa questão tanto da intervenção, mas também da inclusão, né? Acho que a gente está num momento, numa fase que não dá para deixar para lá, ou, né, só deixar para quem tem um autista na família, uma pessoa especial na família, pensar sobre isso. Acho que é um trabalho de todos nós, e nós estamos aqui fazendo nosso trabalho de formiguinha, mas com certeza sabendo que a gente vai chegar no caminho legal. Com certeza, agregando para a vida de vocês. E eu gostaria de terminar o programa deixando uma frase, um pensamento bem-estar. Foi até dica de um dos nossos seguidores, chamou lá no direct lá. E já que a Luísa falou algumas frases muito interessantes, Sim. eu estava pensando aqui, o que eu posso deixar de um pensamento bem-estar aí para vocês? Eu queria citar a frase do Martin Luther King, onde ele disse: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, vá arrastando. Mas nunca pare. E olhe lá, se tiver com dificuldade, chama a TO. Isso aí. Mas não pare, que ela tá fazendo o povo andar aí, né? É isso aí. Progredir. Não pare. Não pare, justamente. Essa é a dica isso para aí. vocês. Essa é a dica. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. O programa foi muito bom. Acho que teve muito conhecimento, muita informação, né, Breno? Curtem, compartilhem. Com certeza. Sabe, envio para a família inteira. Mais uma vez eu falo para vocês, esse QR Code que tá na tela é para vocês mandarem pra gente sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse, pessoas que vocês gostariam que a gente trouxesse no nosso programa, e a nossa ideia é sempre aquela: gerar um bem-estar para vocês e para a família de vocês. Então, muito obrigada pela audiência. Deus Obrigada, abençoe a Luísa, mais todos. uma vez. Pessoal, obrigada. Obrigado.